Fala, Deus! Aleluia! Eu acho que a vez era do Salomão mesmo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui de volta com os irmãos, porque na casa do Senhor é que nós encontramos o que nós procuramos no mundo. Você pode andar o mundo inteiro, você vai achar aqui, na casa do Senhor. Você não vai achar em outro lugar, não tem outro lugar igual. Amém? Se os irmãos tiverem o arquivo aí, abre a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Aleluia. Vamos ler um versículo antes. Meus irmãos, eu ando pelo campo, aí, e eu venho chorar aqui. É porque às vezes o irmão veio chorando aqui, toda vez que vem, deve estar com algum problema, né? Que ele chega aqui dando a chorar. Mas eu fico com saudade dos irmãos e da casa do Senhor, e Deus tem maravilhas para nós, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12. Acho que é o 12. Cadê? O meu arquivo não está aí não, mano? Cadê o... Está aí? Tá. Louvado seja Deus. Aleluia. Vou fazer um tour com os irmãos pelas páginas da Bíblia, e nós vamos da África até na Ásia. Vamos ver até aqui quanto que nós vamos conseguir andar dentro da Ásia, aí, né, na palavra de Deus. Amém? E, na verdade, a Bíblia deixou para a palavra de Deus, é Colossenses, irmão. Colossenses capítulo 2, falei Tessalonicenses, né? Colossenses capítulo 2, verso 12 e o 17. Vamos ler só 2 aqui. Vocês conseguem ler aqui? Vocês estão bom para enxergar, hein? Enxergando bem, hein? Vamos lá, vamos ler o 12 e o 17, todos juntos? 1, 2, 3... 17. Amém. Só isso, os irmãos podem sentar-se. Aproveitar melhor o tempo aqui, né? Meus irmãos, tudo que aconteceu lá no passado era sombra de coisas que ia acontecer aqui. Era só a sombra. Lá era a expectativa. Aqui é a realidade, certo? Então todo o Velho Testamento era Deus apontando o que ia acontecer, dizendo que direção tomar, como é que ia acontecer. Então a coisa mais importante para nós, enquanto cristão, é entendermos primeiro como é que Deus opera lá e aqui, e segundo, trazer isso tudo para a nossa vida. Se eu ficar olhando para a história de Israel, para a história da Bíblia, para a história de Jonas, para qualquer história bíblica, e olhar ela como uma história lá, que não faz parte da minha vida, então eu ainda não aprendi, né, com Deus o que é que Ele quer falar comigo. Porque toda vez que a gente abre a Bíblia, Deus tem que falar conosco. E a palavra de Deus falando com a gente, né, na nossa realidade, colocando na nossa realidade. Então vamos tentar trazer essa realidade nesse tour pela Bíblia que nós vamos fazer, nesse pequeno tour, né? E tentar entender a operação maravilhosa de Deus. Amém? Tudo começou no Egito. Vamos começar aqui a história bíblica pelo Egito. Vocês sabem que tem muitos símbolos, muitas coisas, e para trás também tem, mas eu quero só dar uma pincelada e você vai tentar inserir a sua vida, tá? Nessa história que a gente vai meditar junto. E a gente vai até onde der, né? Até onde der. Ok? Bom, começa com o fato de Atos, capítulo 7. Eu sei que aqui tem muita gente que gosta de anotar, por isso eu trouxe tudo escrito ali, né? Toda vez que eu venho aqui, tem uma porção de gente com a canetinha escrevendo, né? Então eu trago anotado para facilitar, tá? No seguinte, Atos capítulo 7, versículo 12, né?
Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali os nossos pais a primeira vez. José foi enviado na frente, né? Todos nós conhecemos a história, e depois preparou o lugar para que a Jacó e a família fossem para lá. Isso tudo era o começo da história, e eles ficaram, aquele povo de Deus ficou ali por 400 anos, e morreu, e nasceu outros, e ficou 400 anos no Egito. O Egito era a maior nação da terra nesse tempo. Depois desse tempo, é claro que no embate com as coisas de Deus, o Egito perdeu a sua potência. Tem construções lá que até hoje o povo não sabe como é que fizeram aquilo lá, como é que conseguiram fazer aquilo daquele jeito. Então era a maior potência mundial. E deu aquela decaída, depois deu uma subidinha de novo, mas logo sucumbiu na mão dos babilônios. O Egito representa na nossa história, no nosso tour, o nosso tempo de pecado. Então você é parte do povo de Deus. Nós somos de Deus. Nós cantamos isso aqui hoje. Nós falamos sobre isso aqui hoje. Nós somos o povo de Deus. Tá bom, o povo de Deus estava lá no Egito. O Egito é a terra do pecado. O Egito é um lugar terrível. Não é lugar de crente. Lá no Egito a gente estava de passagem, não era o nosso lugar, terra estranha, estrangeiro. A Bíblia fala que nós fomos estrangeiros no Egito, o povo de Israel foi estrangeiro. Nós, pela fé, nós nos colocamos na posição de israelitas. No livro de Judas 5, 1:5, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então lá o Egito é o pecado, e Deus tirou aqueles que Ele queria, e o que Ele fez com o restante? Destruiu. Então a salvação é para todo aquele que nele crê, e todo aquele que não crê será destruído de alguma forma. Em algum momento isso vai dar errado, para quem não crê, para quem não acredita, para quem não confia em Deus. Em Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, nos explica quem é o Egito. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Jesus crucificado, se fez pecado no nosso lugar. Então o Egito, espiritualmente, o Egito é o lugar de pecado. Então nós todos estávamos no Egito, nós estávamos no mundo de pecado, nós éramos escravos de Faraó no Egito, escravo do pecado. Está conseguindo colocar você na história? Sinta-se no Egito, lá antes de sair, tudo que lhe aconteceu, e ali acontecia coisas ruins. Enquanto vivíamos no pecado, acontecia coisas ruins. Mas tinha coisas boas, mas tinha coisas ruins. Sim, tinha coisas boas, porque muita gente, depois que estava lá, já no deserto, ficava lembrando do Egito. Mas era escravo, mas lá tinha carne, mas era escravo, mas tinha pepino, mas era escravo, mas tinha cebola. Os que gostam de cebola, tem uns que não gostam de jeito nenhum, né? Mas tinha o que as pessoas queriam. Tudo o que as pessoas queriam tirar, mas era escravo. Então, quando era escravo, a pessoa não faz muita conta na escravidão. Faz depois que fica crente. Crente é que é mais chato, né? Mas ímpio não é chato não, porque quando ele estava lá no mundo, ele gasta com cigarro, gasta com bebida, gasta com tudo e não faz conta. Mas vem para a igreja, fica às vezes mais complicada a situação. Porque nós éramos escravos. E escravo não faz conta de nada, tanto faz porque é escravo mesmo, né? Então nós estávamos todos escravizados, nós estávamos morando no Egito, participando do Egito. De repente, nós decidimos que não queríamos ficar no Egito. É uma decisão pessoal, é uma escolha. Quando você vê as pessoas falando, mas trouxe para cá, me arrastou para cá, lá no deserto tinha gente falando, mas você trouxe nós para cá para morrer. Trouxe não, veio porque quis. É ou não é? Todo mundo que foi com Moisés foi porque quis, não foi ninguém arrastado.
Ele falou, gente, vamos sair daqui, vamos, olha, uma terra que manda leite e mel, uma promessa, coisa boa e tal. Quer ir? Quer? Então bora. Ninguém foi arrastado. Não amarraram ninguém para sair arrastando do Egito. Quiseram ir. Mas a partir do momento que decidiu sair do pecado, a partir do momento que decidiu sair do Egito, começa a acontecer os grandes milagres. Começa a fazer diferença as coisas agora. Vamos simplificar as coisas? Problema você vai ter de todo jeito. Se tiver no Egito, você vai ter problema, é chicote, é problema. Se for para a presença de Deus, problema de novo. Só tem algumas diferencinhas, mas problema vai ter. Correto? Nós estamos sujeitos às mesmas coisas que todas as pessoas, mas tem uma diferença. Vamos para o próximo? A nuvem. Essa nuvem aparece logo que eles saem, logo que eles decidem, não, vamos sair do Egito. Vou aceitar Jesus agora. Aceitou Jesus, aparece a nuvem. Essa nuvem é uma nuvem espiritual. Tudo isso aqui é símbolo. Lembra que eu comecei falando de símbolo? Que era para ninguém ficar com dúvida, tá? Quando você aceita Jesus, a nuvem de Deus paira sobre a sua vida. Agora você tem a proteção de Deus. Agora você tem as marcas de Deus. Agora tudo que você faz é para Deus. Tudo, onde você vai é Deus na frente. É Deus na sua boca, é Deus na sua casa, é Deus no seu carro. Você agora tem a marca. Você é de Deus. Êxodo, olha que lindo esse trecho aqui. Êxodo capítulo 13. Né? Todo o nosso tour vai ser no livro de Êxodo, porque o tempo é curto, tá? Hoje. E o Senhor ia diante deles, né, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse dia e noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, a partir do momento que decidiu sair do Egito, a nuvem vem. E isso aconteceu até que chegaram na terra de Canaã, que é a terra de promessa, que aí já simboliza a nossa ida para o céu. Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Está tudo bem? Então você tem a proteção de Deus, e é 24 horas, é igual a borracharia da beira de estrada, né? Não fecha não, de dia a nuvem, de noite a coluna, de dia lua, né? De dia sol forte, vocês sabem como é que é no deserto? De dia 50 graus. De noite abaixo de zero. Então o que ele fazia? Uma nuvem para acalentar o povo, e de noite coluna de fogo para dar uma melhorada no... Todo jeito o crente está num clima especial, num clima adequado, né? Temperatura ambiente, iluminação perfeita, pode caminhar dia e noite até chegar na Canaã celestial, que não tem perigo. Ele saindo, né, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, se retirou e foi para trás deles, porque o outro exército de Faraó vinha para persegui-los. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e passou para trás. E aí a coluna servia para o crente, para ser a orientação, para ele servia para confusão, de modo que um não se aproximava do outro, né? E o anjo de Deus, e a mão de Deus, e o poder de Deus ia protegendo os crentes enquanto eles caminhavam e saíam do Egito. O grande passo nós demos quando um dia decidimos sair do Egito, deixar o mundo de pecado. Esse foi o grande passo. Daí para frente a proteção de Deus entra na vida da pessoa. Até aí ele tem que contar com a sorte, né? Ele tem que carregar um pé de coelho. Não sei se pé de coelho dá sorte, se desse o coelho não perdia ele, né, Alexandre? Estava lá no coelho ainda, né? Mas as pessoas têm que contar com um acaso, mas quando ele aceita o desafio de sair do Egito, aí ele conta com a proteção. Mas tem problema. Que isso, pastor? Tem problema. Você imagina você saindo com filho, com mulher, com todo mundo, andando, e olha para trás e vem um exército armado até os dentes, querendo te destruir, querendo te matar. É um terror, né? E as pessoas, ele já supõe que vai dar problema antes de dar. E quando ele está vendo o exército, aí pronto, agora desmaia, né? Mas não vai ser atingido. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado,
vai passar triscando aí, vai passar pertinho, mas vai passar, não vai te atingir, porque é protegido de Deus, decidiu sair do Egito, está caminhando em direção a Canaã. Seguinte, passa aí, Eliabe. Não tem muito tempo, então eu vou simplificando, tá? Chega no Mar Vermelho. Hoje eu vi um pregador falando, não, ele não passou no Golfo de Suez. Eles atravessaram, foi no Golfo de Áqaba e foram para Midian, que ficava do lado da Arábia Saudita. Eu falei, não, está tudo errado. Eles saíram do Egito, não passaram pelo lugar mais fácil, porque tinha uma guarnição do Egito lá nesse lugar, não existia o canal de Suez, tá? Ali era o caminho mais curto para Canaã, era ir pelo litoral até chegar em Canaã, pertinho, a caminhada aí de 150 quilômetros, estava lá, em Jerusalém, mas tinha guarnição do Egito protegendo, e em seguida os filisteus, a guarnição estava ali por causa dos filisteus, que estava logo em seguida, que é a faixa de Gaza, que está lá hoje, está até hoje, tem filisteu lá, viu? Não passa lá não, que é perigoso aquele lugar lá. Foi aqueles que atacaram Israel há pouco tempo, tá? Pois é, então Deus levou eles pelo caminho do deserto, e eles foram entre o rio Nilo e o Mar Vermelho, descendo, e chega um determinado ponto, se seguisse ali, era deserto mesmo, até no Alto Nilo, todo o Baixo Nilo é deserto, mas eles iam andar uns 500, 600 quilômetros ali, só deserto, com 3 milhões de pessoas. Já pensou? Mas Deus levou ele por aquele caminho, porque chegando ali, em um determinado ponto, no Mar Vermelho, no Golfo de Suez, acontece o outro milagre. Porque da agora para frente, você aceitou Jesus? Sim. Está caminhando para o céu? Sim. Pois da agora para frente a sua vida é um milagre. Tudo que vai acontecer é forma milagrosa, nada é por acaso. Você não deu sorte de estar aqui hoje, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui hoje e marcou esse encontro para que nós pudéssemos meditar junto nisso. E o Mar Vermelho ali, na nossa caminhada, significa o batismo. Lembra que a proteção de Deus chegou antes de nós ser batizados, né? Lá no deserto já tinha proteção, já tinha nuvem. Chegamos no mar. E agora, atravessar as águas vai ser um deserto, vai ser um milagre, porque atravessar o Mar Vermelho, que jeito que vai fazer? Não tem embarcação para todo mundo, não tem nem embarcação, tinha naquela época direito. As grandes navegações só foram 1000 anos depois. Então lá estava a situação, vem um exército atrás, olha para um lado, olha para frente, os montes, olha para um outro lado, o mar. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra e tudo que nela há. Olhe para o alto, porque aí o homem de Deus toca no mar e fala, diga ao povo que marche. Mas ao mar, diga ao povo que marche. Então quando o pastor está aqui, ó, vamos seguir, diga ao povo que marche, vamos marchar. Oh, mas como é que vai passar? Vai passar. Se o mar não abrir, nós passa por cima das águas, porque nós somos de Deus, e Deus vai abrir o mar. E aí aconteceu o grande milagre, né? Que é o nosso batismo. E nós escolhemos isso. Nós escolhemos sair do Egito. Nós escolhemos caminhar. Aquelas pessoas quiseram sair, eles estavam escravizados. Né? Deus deixou apertar bastante as coisas ali. Vocês viram o que Deus fez no Egito? O milagre que Deus fez no Egito? Apertou com o povo de Deus e taca serviço neles e tira, né, a palha. Os egípcios traziam a palha, eles só faziam os tijolos e montavam. Não, agora tira a palha, deixa eles fazer tudo. Maçando o barro com o pé, olhando para baixo. E ainda tinha que ir atrás da palha para fazer, e não podia diminuir a produção. Então, às vezes, nós estamos lá no deserto, às vezes nós estamos no Egito, escravizada, aí a coisa começa a dar ruim, começa a fazer, né? Tudo era a mão de Deus apertando. Se Deus não aperta com aquele povo, muitos não iam querer nem sair do Egito. Não, aqui está bom demais. Se não fosse escravo, eles estavam lá no Egito até hoje, nadando no rio Nilo, lá no meio dos crocodilos. Mas Deus apertou com eles, então tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todos que amam a Deus, Deus aperta com eles, viu? Se Deus apertou com você, Ele apertou comigo também.
E hoje nós estamos aqui dizendo, glória a Deus que Ele fez isso, e eu tive coragem de entrar no Mar Vermelho e sair do outro lado. Passamos por milagre, porque não tem ninguém que aceita Jesus, que está lá no Egito, lá no lamaçal de pecado, que ele fala, não, eu vou sair dessa aqui e eu vou atravessar as águas do batismo. Se o Senhor não levar e não fizer o milagre e não abrir as águas, ele não vai. Resumindo, se não é a mão de Deus, não tinha nenhum de nós aqui. Ninguém veio aqui porque é forte, porque é bonito, porque é valente. Todos vieram aqui porque o milagre de Deus te alcançou. Então, só de estar aqui já é um milagre. E grande. Atravessou o batismo, saiu do outro lado. A próxima, Eliabe. Está mandando aqui, até o relógio mandar eu parar ali, viu? Estou acompanhando o relógio. Chegou em Mara. Logo, eu fico pensando, mas Deus caprichou, né? Porque ele estava lá no Egito, norte da África. Vocês sabem que no norte da África é tudo deserto, né? O deserto do Saara, o maior deserto do mundo é ali. E ele termina ali pertinho de onde eles estavam, né? Então, se eles vão para a esquerda, né? Olhando no mapa, na posição normal, para a esquerda, norte da África. Deserto pra caramba. Nem no litoral lá não escapa, né? Vai até na beirinha das águas do Mediterrâneo e aquela coisa. Se eles vão para trás, é muito longe para pegar a parte tropical da África. É só do meio da África para frente. E a África é muito maior que a América do Sul. Então você ia ter que andar daqui em Belém, mais ou menos, de distância para começar a ver coisa verde, né? No Pará. Vai para a direita, né? Se atravessar ali, deserto de novo. Se entrar para a Jordânia fora, deserto de novo. Se você ver o mapa verdinho e escurinho, você vai ficar encabulado. Da onde eles estavam, não tinha para onde ir. Só tinha um jeito. Se Deus tivesse misericórdia deles, saiu do Egito, vamos embora para a Europa, né? É para onde todo mundo ia querer ir, né? Falou, aceita Jesus, vai para a Europa, né? Hoje vai para os Estados Unidos, mas naquele tempo a Europa era a melhor opção, né? Era a melhor opção, mas Deus tirou eles do Egito e enfiou eles no deserto. Deserto. Muita pedra, nenhuma água. Tinha lá de vez em quando, tinha como é que chama aqueles negócios no deserto, onde tem uma água aqui? Oásis. Tinha um oásis lá, mas você tinha que andar demais no deserto ali, né? Você tinha que andar muito para achar um oásis. Tinha uns que chegavam a ver o oásis sem ele existir, né? Que dava uma miragem nele ali, de tanta falta de água. Água não tinha, mas tinha pedra e muita aridez. E foi para lá que Deus os levou. Então você saiu do mundo, atravessou as águas do batismo e enfia no deserto. Você estava lá na África, agora você já está na Ásia. Depois do batismo, você já está na Ásia, é o continente asiático, o Oriente Médio na Ásia. E agora você tem que caminhar. Lembra que eu falei que você ia ter problema? Se não for crente ou se for crente? Deus vai te salvar e te enfiar no deserto. Mas Ele vai te acompanhar, Ele vai junto, Ele quer só provar, Ele só quer o seu bem, Ele quer o melhor para você. Olha, crente, não pode dar muita folga para eles não, que o bichinho é folgado. Então Deus aperta com eles. Todos nós, não tem um aqui, né? Ou tem, que nunca passou luta. Se tiver, eu quero falar com você, hoje é urgente. Viu? Alguém aí atravessou o Mar Vermelho, não teve luta nenhuma? Tem esse? Se tiver, faz um sinal aí que eu preciso falar com você, né? Que eu tenho que descobrir por que você não foi recolhido ainda, né? Trasladado, né? Com honras militares. E agora você está no deserto. Mas não se esqueça, tem uma nuvem de dia e tem uma coluna de fogo à noite. Tem a presença de Deus. Tem o Deus de Israel do seu lado. Mas e amanhã? Amanhã não te pertence. O pastor Valtinho falou aqui, não tem negócio de amanhã. Amanhã é outro dia. O pastor Valteir, né? Falou os boletos. Amanhã é outra coisa, irmão. Vamos viver o hoje. Deus te salvou, te deu vida abundante, te livrou. Você está aqui. E depois disso aqui, nós vamos para um lugar, não se preocupe, nós vamos para um lugar que não tem deserto. Lá não haverá choro,
Lá não tem pranto. Lá não tem escassez de nada. Seu tapete vai ser de ouro, para começar a conversa, viu? De ouro. Você vai pisar em ouro. Isso que o povo briga por causa do ouro aí, né? Pois é, lá vai ser o nosso piso, né? As lajotas do piso, viu? Então Deus leva eles para o deserto, num lugar chamado Elim. E naquele lugar as águas eram amargas. Tinha água, né? Uns ribeirozinhos que corria para o Mar Vermelho, de lá para cá. Mas era uma águazinha de nada, 3 milhões de pessoas e água amarga. Saloba, metal pesado, acostumado com aquela água maravilhosa lá do Egito, né? E agora essa água saloba, e aí o povo murmurou contra Moisés. Moisés nessa história, você está vendo que nós somos o povo de Israel. Moisés, onde entra nessa história? Moisés era o mediador. Só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus, o Filho de Deus. Então Moisés era a sombra, era o exemplo de Jesus Cristo acompanhando. Então todo mundo vai para o deserto, Jesus vai junto, na figura de Moisés, tá? Que Moisés era a sombra, era ele que dava a lei, era ele que dava orientação, é ele que fazia. Ele era um tipo do mediador, que era Jesus. Então ele apontava para a vinda de Jesus. E o povo murmurou contra quem? Contra Moisés. Por quê? Porque era Moisés que estava oferecendo a libertação. Quem é que oferece a libertação? É Jesus. Então murmurou. Mas Deus relevou essa murmuração. Por quê? Eles estavam preocupados com eles não eram egoístas. Eles ainda eram aqueles covardes que estavam lá no Egito, aquele espírito de covardia, de escravo. Porque o valente, ele morre, mas não fica escravo. Eles tentaram escravizar os índios aqui no Brasil, né? Na história, né? Tentaram escravizar os índios, não deu certo. Não foi, por quê? Porque eles não tinham aquela covardia do escravo. Eles não aceitavam o jugo. Eles morriam, mas não faziam o que o feitor, né? Mas um herói morto, era um herói morto. Eles não aceitavam o jugo. Mas o povo de Israel, 400 anos de escravidão, eles tinham aquela covardia de escravo. Não podia passar lá onde tinha guerra, porque eles não iam suportar isso. Precisava ser tratado, precisava ser purificado, precisava ser preparado, precisava aprender a ser valente. E não tem um lugar para ensinar a pessoa a ser valente melhor que no deserto. Sabe o que Deus queria mostrar para eles? Mandou eles para o deserto, sabe por quê? Porque Deus queria que eles aprendessem a ser dependentes de Deus. Total dependência. Tudo que precisasse, ele tinha que pedir para Deus. E nós vivemos um tempo difícil, com um ideal de liberdade que não existe, não, uma coisa esquisita, até no meio das igrejas, irmãos. As pessoas querem ser livres, né? O freestyle está por toda parte, todo mundo quer ser livre. Não tem liberdade, irmão. Ou nós aprendemos a ser escravos da justiça, ou vamos voltar para o Egito para ser escravo de Faraó de novo. Porque alguém vai escravizar. E a pessoa é escravo daquele que ele se coloca debaixo do jugo. Todo mundo. Ou de Deus para o servir, né? Ou de Satanás, o do mundo e das coisas que não prestam. Mas não vou para esse lado, não. Vamos continuar o nosso tour aqui. O povo murmurou e Deus relevou. Porque quando a pessoa murmura por causa dos problemas dele, por causa do egoísmo dele, por causa do centro do universo que é ele, né? Todo mundo tem que gravitar em volta dele, aí Deus releva. Agora, não murmura contra o plano, quanto ao livramento de Deus, não, porque senão dá ruim, né? Lá na frente aconteceu, né? Aí já é outra coisa. Murmurar, eu estou com fome, Deus não está vendo que eu estou com fome, eu não mereço isso. Você nunca viu essa história, não, né? Eu não mereço isso, Jesus. Como é que o senhor deixa eu nesse deserto aqui, sem comida? Eu sou teu servo, sou dizimista. Tem uns que reclamam, ainda cita até que é dizimista. Tem corajoso, hein? Corajoso. Ainda bem que é Jesus, e é bonzinho. Que fosse eu, pronto, eu já ia, né, tomar outra atitude.
Deus sabe o que faz, né? E aí eles, para resolver o problema, Moisés pega um pedaço de pau, joga dentro da água, a água fica doce. Aí fica melhor que a do Egito. Aí pronto. Devia estar todo mundo dando glória a Deus até hoje. Olha, eu saí do Egito, eu era escravo, não sou mais. Agora eu sou livre. Atravesso o mar, a nuvem está ali, a direção está feita, está tudo arrumadinho, tudo que eu preciso. Era só orar, pedir para Deus. Mas em vez de orar e pedir para Deus, o que eles faziam? Murmurava e reclamava. Deixa eu lembrar vocês. Os murmuradores ficaram todos no deserto. Nenhum chegou na Canaã celestial. Nenhum. Zero. Tá, os que murmurou nessas situações aí, contra eles mesmos, sim, pode ser que alguém tenha atravessado. Mas contra os planos de Deus, a promessa de Deus, não passou nenhum. Viu? A murmuração que foi contada é aquela lá na frente. Eu não vou chegar lá porque o relógio não vai deixar, né? Mas o nosso tour termina antes, mas quem sabe a gente continua outra hora, tá? Em Êxodo, no capítulo 15, eles chegam em Elim. Ali começou a dar problema mais sério. Logo que sai, porque ali é pertinho, gente. É muito perto para dar esses problemas todos, né? Então vieram a Elim e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali se acamparam junto às águas. E ali a água era boa, tinha palmeiras, tinha descanso, tinha tudo. Então alternava, uma hora o negócio estava ruim, outra hora o negócio ficava bom. E quando o negócio ficava bom, aí não sei o que acontecia, que piorava. Se você for ler todos os versículos, né, que eu peguei ali só aleatoriamente, porque eu estou tentando te inserir nessa história. A gente só vai chegar na presença de Deus se eu me colocar no meio da história. Se eu me ver lá, eu sou um pecador, eu estava no Egito, o Senhor me livrou com a mão forte e poderosa, e puniu os egípcios, me atravessou o mar ali por milagre, eu fui para o batismo porque Deus teve misericórdia de mim, senão não ia. Eu tenho que reconhecer isso tudo, minha vida é a sua, eu estou contando a sua história. Não estou contando a história do povo de Israel, é a sua, é a minha. Ah, mas eu não murmurei, será? Ah, mas eu não fiz isso, será? Analisa direito aí, irmãos, dá uma pincelada melhor aí, pode ser que você vai achar você lá no meio do povo de Israel fazendo as mesmas coisas. Do mesmo jeitinho, só muda o ano, né, o lugar, a data, mas as mesmas coisas. A história se repete. Deus estava mostrando a nossa história para nós lá no Velho Testamento, lá no Êxodo, lá no começo da Bíblia. Ele quebra minhas pernas desse jeito, né? Quando eu descobri que aquela história era a minha história, eu falei, meu Deus do céu, então ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que faz. E ele me forçando a ser dependente. E pensa num sujeito duro de natureza, sou eu. Criado na dureza, ex-militar. Irmão, sabe aqueles homens que homem não chora? Pois eu fui daqueles. Chorava de jeito nenhum. Agora fica essa banha derretida, né? Todo lugar que chega, né, Zé? Dando a chorar. E aí Jesus teve que me quebrar. Pegar eu, quebrar no meio, triturar, fazer, passar para lá e passar para cá. Sabe que já tomou garapa na feira? Ele vai lá e passa a cana, né? E joga fora, é isso que ele faz? Não, ainda tem muita garapa aí, meu amigo. Dobra esse negócio aí, dá uma tarrachada no negócio lá, passa de novo. Secou? Não, ainda se sair mais uma xícara, o comerciante ganha mais uma xícara, passa de novo. Não tem nada ruim que não possa piorar, né? Pois é, piorou. E aí parecia que estava tudo bem. Mas aí, seguinte aí, Eliabe. Eles de Elim, eles vão para o deserto de Sim, um lugar chamado Sim, né? Plural, então o Sim, eu não sei exatamente o que significa, porque esse lugar é numa terra egípcia, lá pertence ao Egito. Interessante, o Egito tem do lado da África e um pedaço do lado da Ásia, né? Eles estão na Ásia e ainda estão no Egito. Eles estão com um pé no mundo e outro pé lá na Canaã celestial. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós ainda estamos no mundo. Ainda tem um Egito nos rodeando.
Nós não somos mais do Egito, nós somos servos de Deus, já saímos debaixo da escravidão, mas continuamos no mundo, porque tem gente que ele quer aceitar Jesus e já entrar no céu, mas ele quer um céu reservado aqui, né? Na Europa, nos Estados Unidos. Eu não tenho notícia de nenhum que quer morrer, ir embora mais cedo, né? Tem algum aqui que quer ir embora mais cedo? Ninguém? Pois é. Então é Egito em volta, viu? Você está debaixo da nuvem, você está dentro da igreja, você está na presença de Deus, e em volta de você o que é que tem? Egito, 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 deserto, deserto, deserto. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Engraçado que para vir até ali foi tão difícil, precisou um milagre de atravessar o Mar Vermelho, né? Se quisesse voltar, como é que fazia? Muito simples, era só rodear lá onde estava a guarnição. Estou voltando aqui, estava no deserto, pronto. Para sair ninguém ia deixar, mas para voltar, qualquer um que quiser voltar para o Egito, volta facilmente. Não é a nossa história de novo? Quer voltar para o Egito? Pois é, facinho voltar. Quer continuar para frente? Deserto, deserto, deserto. Quer continuar? Vai ter problema. Mas tem a presença de Deus, tem o livramento de Deus, tem a mão de Deus, tem a proteção de Deus, tem a provisão de Deus. Deus não vai te deixar faltar nada, mesmo que com murmuração. Não seria muito mais fácil a gente começar a chorar, a clamar na presença de Deus? Senhor, tem misericórdia de mim, cuida de mim amanhã, hoje, vai me levando, vai me conduzindo. Era muito mais fácil. Mas não, tem uns que é manhoso, né? Ele aprende igual as crianças, desde pequenininho a manipular, né? Ele chora para manipular a mãe para ganhar um chocolate, uma coisa. Aí o crente aprende a ser chorão, hein? Chega lá, a água está ruim. Ah, Senhor, a água está ruim. Ah, mas não é possível, o Egito estava melhor que aqui. E o Senhor bonzinho demais, vai lá, arruma essa água. Aí chora de novo, vai, arruma isso aí. Chora de novo, vai. E Deus vai dando livramento, porque Ele está mostrando para nós que mesmo com as nossas falhas, nossos defeitos, as nossas imperfeições, Ele nos ama, Ele tem misericórdia de nós. Eu fico pensando como é que Jesus me ama, esse aqui, né, mais atravessado do que esse, o que Ele quer comigo? Porque dos pecadores que eu conheci, eu fui o pior deles, pior, e Ele teve misericórdia de mim. Lá em si, então, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, e aí contra Arão também, no deserto, né? E Arão, que era o sacerdote, que já era, né, o irmão dele, e os filhos de Israel disseram: quem dera nós tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Lá vem eles com essa conversa torta de novo. Deus dá o livramento, opera milagre. Viu o que Deus fez? As 10 pragas do Egito, né? Tudo ali foi milagrosamente. E vem essa nuvem, o sujeito está debaixo da nuvem, na sombra de Deus, com o burro na sombra de Deus, e ainda reclamando e falando: quem dera tivesse morrido debaixo da sombra. Eles não estavam no sol escaldante não, meus irmãos. Acabaram de sair de Refidim ali, entraram em Sim, e agora reclamando, murmurando de novo. Mas Deus não tinha dado o livramento na hora que eles precisou? Tinha. Então, é óbvio que Deus vai continuar operando, vai continuar dando. Tudo que nós precisamos está nas mãos de Deus. Nós não precisamos de muito, mas tudo que nós precisamos. Se Deus não te deu alguma coisa, é porque você está pedindo mais do que precisa, né? Na verdade. Mas se tiver dentro do que precisa, através da palavra de Deus, te garanto, nada vai te faltar. Fica debaixo da nuvem. Se sair debaixo da nuvem, aí não tem garantia para ninguém, né? Se vira, tá? Saiu debaixo da nuvem, se vira. Corre atrás, tá? Mas se tiver debaixo da nuvem, Deus te dará a vitória, eu sei. Não temas, disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Estava com fome, já estava, sabe aquela comidinha, aquela matula que as irmãs, os mais novos nem gostam de carregar. Nós íamos para as festas aí, quando era, né, aí nas igrejas, né, chegava, saiu o ônibus cheinho ali,
Quando saía todo mundo com a barriga cheia. Quando chegava lá na frente, a turma começa, um olha para o outro, olha para... E ninguém tem comida. Você vai lá na irmã Cida, tem uma panela de farofa desse tamanho lá, escondida, né? E aí começa, um come a farofa do outro come a farofa do porque levou, né? Mas o caminho era meio longo, acabou as farofas, acabou as rapaduras, acabou as matulas, né? Lá no interior falava matula. Acabou as matulas, e agora? E agora, em vez de, né, falar com Deus, reclama. Você está aprendendo isso? Está aprendendo? Em vez de reclamar de Deus, começa a conversar com Ele. Fala, Jesus, o Senhor sabe que eu preciso. Não fica jogando na cara de Deus, eu sou dizimista, eu sou fiel. Que fiel? Fiel é Deus, nós somos infiéis. Nós somos pecadores, nós somos fracos, miseráveis, cegos e nus. Nós só temos alguma coisa se estivermos na presença de Deus. Só com Ele nós podemos alguma coisa. Sem Ele, zero, é nada. Não merecemos. Não vai falar para Deus que você merece, porque não merece. Aprende a falar com Deus, a orar. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Mas o Senhor me deu essa nuvem maravilhosa. Oh, nuvem. A barriga está roncando, irmão Joel. Mas, nuvem maravilhosa que o Senhor deu. Agora precisava de uma comidinha, uma carninha, um negócio, né? Aí reclama e Deus dá o pão. Aí reclama e Deus dá a carne. E tem proteína, e tem carboidrato, e tem tudo o que nós precisamos. Tem água, tem carboidrato, tem proteína, tem tudo. Porque Deus é bom, irmãos. É só o jeito de chegar. Por que Deus não deu logo aquele maná? Ele esperou as pessoas pedirem. Você já pediu para Deus? Tem uns que reclamam sem pedir. Ele espera a coisa desandar. A vida dele está uma miséria. Aí ele vai reclamar. Deus, mas peraí, eu sou teu servo. Mas falou com Deus antes. Conversou com Ele. Pediu para Ele. Que Deus tenha misericórdia de nós, pecadores. É o único jeito. E Deus tratou deles. E deu comida. E deu carne. E deu tudo o que precisava. Até chegar na Canaã. Que a graça de Deus nos proteja e nós possamos chegar lá. Amém? Eu vou parar por aqui por causa do tempo. Sim. Vamos fazer um convite. Tem alguém que não é crente aqui? Que entendeu a história? Porque eu acho que deu para entender a história, não deu? Tem alguém que não é crente? Quer aceitar Jesus hoje? Quer sair do deserto? Do deserto do mundo, né? Porque no deserto você vai continuar. Mas quer sair do Egito? Quer sair do pecado? Porque tem uns crentes que estão querendo sair do deserto antes da hora, né? Mas sair não, irmão, não. Vamos sair a hora que do arrebatamento. Não é aqui o seu descanso, não. Firma aí debaixo da nuvem, que a única esperança é ficar na presença de Deus. Tem alguém? Se tiver, eu quero orar por você. E Ele vai te dar sabedoria e entendimento para sair e chegar do outro lado, chegar na Canaã. Amém? Se não tem, que Deus abençoe. Eu volto aqui. Quem de direito? Deus abençoe, pastor. Volta aí. Amém, irmãos? Quem quer voltar para o Egito? O Egito é o mundo, é o pecado, as mazelas, né? O kit, né? De pecado. Tem alguém querendo voltar? E quando volta, a Bíblia fala o quê? Leva com ele mais quanto? A casa está vazia, está limpa, leva mais quantos? Mais 7. E os que não acreditou foi tudo destruído. Glória a Deus, Deus abençoe o pastor Júnior, sua família, seu ministério. E você que participou, esteve aqui, né? Fez esse compromisso. Domingo que vem, continua de novo. Faça esse compromisso. Convide, venha participar. Aviso. Escola Bíblica Dominical, quem não adquiriu, adquire aí, procura o Aldemir, o Abson, o Alexandre, eles é dessa composição aí da Escola Bíblica Dominical. Adquire e venha participar, para você aprender. Olha aí, Apocalipse, mensagem, tem jeito não, viu, irmãos? Bem que eu esforço, mas não tem jeito. Apocalipse, mensagem sobre o triunfo de Cristo,
exortação e promessas ao povo de Deus. Deus tem promessa para a sua vida. Você crê nisso? Deus tem promessa para cada um de nós aqui. Você crê? Pode falar. Paz do Senhor, igreja. Irmãs, é com vocês. Os irmãos também, se quiserem nos ajudar, porque a gente gosta de ajudar vocês, viu, varões? Então, eu vou passar um recado aqui, mas se vocês acharem que vocês podem ajudar, vocês ajudam a gente. A pastora Joelma não veio hoje, porque eles estão em outra igreja, e pediu para mim estar avisando para vocês. Irmãs, nos ajuda a vender as pamonhas. Faz empenho mesmo. Vende para o seu vizinho, para o parente. Eu creio que as pamonhas são muito gostosas. A gente vai tentar comprar algumas para a gente comer, para a gente não estar vendendo gato por lebre. Mas, assim, nos ajuda, irmãs, e empenha. É para o nosso trabalho, é para vocês mesmos, vai retornar para vocês. Aí, assim que vocês for vendendo, vocês já passam o tanto de pamonha que você vendeu para ela, para dia 9 ela está com as pamonhas prontas para entregar. Tá ok? Vão me ajudar mesmo? Então tá bom. Deus abençoa. Boa noite, a paz do Senhor. Irmãos, eu estou vendendo umas rifas para o Diadenja, para o Congresso de Crianças que vai ter. E quem puder e quiser, é só me procurar, R$10. E é para um reabastecimento, vale um reabastecimento de um botijão de gás, quem ganhar. Quem puder ajudar para os eventos do Diadenja. Obrigada. Pode ser. Irmãos, a escola bíblica dominical hoje foi uma bênção, viu? O pastor Joel estava aí, mais um colega dele, veio ministrar aqui, mas foi bênção pura. O motivo de oração dessa semana, você chegar lá na sua casa, você for orar, você vai lembrar, ore a Deus para permanecer em santidade e perseverança. Tem uma frase assim, perseverança é a mãe das possibilidades. Então, a nossa possibilidade de vencer, não voltar mais lá para o Egito, para o pecado, para o mundo que está todo desorganizado, vai à bancarrota cada dia mais, fadado ao fracasso, é crer em Jesus Cristo, praticar essa palavra, estarmos aqui juntos, né, buscando a presença de Deus. Então, você vai orar essa semana, não esqueça aí não, ore a Deus para permanecer em santidade e perseverança, na fé, na igreja, na palavra, e aí nós caminharmos. Você também? Pode vir aqui. Já estamos encerrando. Glória a Deus por essa rica oportunidade de nós novamente, né, irmãos, participarmos desse culto abençoado. Paz do Senhor, tudo bem? Senhor. Jovens e quem quiser participar. Sábado agora, vamos ter uma palestra com o pastor Murilo e sua esposa Jéssica. Eles são contadores e vai falar sobre finanças pessoais descomplicada. Eu convido a você vir participar. Vamos fazer separado, homens de mulheres. As mulheres vão estar aqui dentro do templo, os homens lá no anexo, e vamos aprender muito. Eu acho que isso é muito interessante para todos, porque finanças é algo que, às vezes, a gente gasta mais do que recebe, então vamos fazer isso. Eu acho muito interessante e eu convido a todos a virem participar, os meninos que estão aí atrás, a todos, ok? E o próximo aviso, após o 19h30, dia 2, próximo sábado. E nos ajude, estamos fazendo trabalho com a juventude, um hot dog, mais um refri, R$5. Está aí na porta. Hoje ainda? Não, volta e repete como é que é finanças, o quê? Presta atenção, irmãos. Como é que é? Volta lá. Finanças pessoais descomplicada. É bom, né? Precisamos, né? Descomplicar, né? Tem tanta coisa complicando. Quer um recado? Quer uma dica? Quer um antídoto? Obediência a Deus, investimento na obra de Deus, dízimo, oferta, missões, tá? Faça isso. Faça isso, você vai ver Deus mostrar e provar isso para você, comprovadamente. Voltando aí o discipulado, né? Parece que é 2 ou 3 pessoas, né? Tem o discipulado, procurar o pastor
José Machado, a partir do domingo que vem, isso mesmo, né? Já começar esse trimestre, discipulado. Terça-feira nós temos aqui ensino da palavra de Deus. Olha, presta atenção nisso aqui, igreja, por gentileza. Sem a palavra de Deus, nós estamos sem provimento. Viu, irmãos? Presta atenção, você que é cristão, você que adora a Deus, serve a Deus, quer prosperidade espiritual, você quer prosperidade de conhecimento e sabedoria, prosperidade física, e você também quer prosperidade financeira. A maioria do povo, quando fala em prosperidade, a cabeça é automático, já vai para o financeiro. Então preste atenção nisso aqui. Sem o provimento, sem a palavra, aliás, sem a palavra, nós estamos sem provimento. Hoje eu falei lá num culto fúnebre, né, sobre essa palavra aqui, ó. Tudo tem seu tempo, de nascer, morrer, tudo tem seu tempo. Eclesiastes capítulo 3, tudo tem um tempo. Então, faça um investimento para o seu elevo espiritual, o seu crescimento. Invista em você. De que forma? Na palavra, o conhecimento. Porque sem isso aqui, nós estamos sem provimento. Um mundo sem a Bíblia ficaria sem, é como um navio sem um farol indicativo. Um navio à deriva. Então, vem aprender na terça-feira, quarta-feira pela manhã, oração, com o pastor José Machado, mais a irmã Nilda, pela parte da manhã, das 8 às 9, quarta-feira. Na quinta, continua a campanha, né? A Quinta da Vitória. E nessa sexta-feira nós já temos oração aqui na igreja. Cadê a irmã Tatiana? Está lá. Vamos iniciar, voltar a oração todas as sexta-feiras aqui na igreja local. Os irmãos, guardar o contato com Deus, falar com Deus. O pastor falou isso aqui. Falar com Deus, às vezes nós não falamos, não pedimos, né? E oração é falar com Deus, pedir, é ter o contato com Deus. Então, vai acontecer a oração já nessa sexta-feira. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, e esse culto maravilhoso, e você convide mais gente e venha participar. Sim, Eliado? Domingo, nós vamos fazer café, em nome de Jesus. Quero convidar minha filha aqui, minha esposa, por gentileza. Se alguém não conhece a minha filha, vai conhecer agora. Alguém, porventura, não conhece. Por que eu estou chamando ela aqui? Eu tenho um casal, né? Tem o Leonardo, tenho ela, tenho o Theo Felipe, né? Nós estamos em número aí de 5. Estou chamando ela aqui porque amanhã ela vai fazer 39 anos. Quantos anos vocês dão para ela? Tira a máscara. Bonita, né? Inteligente, autodidata. E eu louvo a Deus pela vida dela, né? Deus tem protegido, tem guardado ela, tem passado muitas intempéries, mas Deus tem estado com ela. Não fico um dia sem orar, não chego lá em casa e vou lá para dormir sem orar pela minha família e também pela essa igreja local. Lembro dessa dica aqui. E eu louvo a Deus pela vida dela, pela vida da minha esposa, pelo irmão dela, pelo Theo Felipe, pelos meus pais, pelos meus irmãos, minha família, né? E essa família que é a igreja. Por que eu chamei ela aqui? Amanhã ela está completando 31 anos. É muita coisa, né? A comunidade de janeiro, eu gosto de falar isso, né? Cada vez que você vai completando aí, Deus vai dando essa bênção. E aí eu quero cantar parabéns para ela, né? Ela tem sido abençoada. E eu oro para que ela seja mais abençoada ainda. Deus venha abreviar os sonhos para ela. Que ela trabalha muito, tem muita dignidade em trabalho, muito guerreira, muito transparente, honesta com as coisas dela. Vou falar para os irmãos aqui, de público. Ela tem a natureza um pouco do avô dela, pastor Juvenil, viu? Tá? Ela puxou muito. Então, louvo a Deus pela vida dela e convido os irmãos a cantar um parabéns para ela, por favor. Vamos lá? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor
glória a Deus, aleluia. Deus abençoe sua vida. Ó, irmãos, no exército é advogada, tem um AB e ela é empresária, né? E serva do Altíssimo, amém? Os irmãos podem continuar sobre os seus pés. Vamos aqui já agradecer, né? Novamente a Deus. Que essa semana seja uma semana brilhante na sua vida. Conquista, promessas de Deus para a sua vida. Venha fluir nessa semana que se iniciou na casa de Deus, que é hoje. Que essa semana Deus possa prover na sua vida, mais ainda, continuar te sustentando com as mãos estendidas sobre a sua vida, seu trabalho, seu lar e tudo na sua vida. Amém? Quantos querem isso? Amém? Então vamos orar. Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por tudo. Lhe rendemos graça, lhe rendemos louvor, porque só o Senhor pode fazer tantas coisas por nós. Continue nos ajudando, é o que pedimos com muita humildade, a sua mão estendida sobre nossas vidas. Ó Pai querido, lhe agradecemos por essa igreja local, cada um dos irmãos, ó Pai. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, continue guardando, abençoando, cada um em sua necessidade, que o Senhor sabe a necessidade de cada um, e tudo é segundo a sua vontade. Nós oramos assim, com muita humildade, ó Deus. Venha cumprir as promessas nas nossas vidas, assim nós oramos, ó Deus. Amém. Antes da bênção apostólica, Abson. Agora, o próximo trimestre é outra frase, né? Domingo que vem, nós vamos pedir Deus a iluminar para nós a frase do trimestre da Escola Bíblica Dominical. Adoro Mas o brado nosso que nós temos aqui da igreja. Vamos lá, todos, bem audível. Adoro a Deus, amo a minha igreja local e vou defendê-la em nome de Jesus Cristo. Amém? Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre. Todos digam, salva de palma para Jesus, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém. Agradecer a Amanda e Amanda e Adriele, né? Juntamente com a irmã Lucília, missionária Dalva, empenharam no café da manhã hoje. Para nós foi uma bênção, né?